Saudações em Cristo Jesus. Continuaremos agora o estudo no capítulo 14 do livro de João, um estudo que já temos feito, começando desde o capítulo 3, mostrando os aspectos da salvação abordados por João. E queremos meditar hoje no capítulo 14, em que nos fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Amém. Esta palavra foi dita por Jesus logo que ele já se preparava para os seus últimos dias e se preparava para o objetivo pelo qual ele veio ao mundo, que era morrer no nosso lugar, morrer para pagar a nossa dívida em razão do pecado. Jesus já havia se reunido com os seus discípulos no cenáculo, já havia lavado os pés dos discípulos, e agora ele começa então a confortar o coração deles. E nesse discurso de Jesus, o mais longo registrado nos evangelhos, e foi registrado apenas por João, ele então fala aos discípulos de uma forma que dá as últimas orientações para que não desfalecesse a fé daqueles discípulos. E por isso ele começa o capítulo dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não se encha de ansiedade. E ele diz então para que pudesse crer em Deus e crer em Cristo Jesus. Porque crendo em Cristo Jesus e crendo em Deus, estaremos crendo na mesma obra, na mesma pessoa, em razão do propósito único que é a ação do Pai e do Filho. E o Pai e o Filho, Deus e Cristo Jesus, eles cumprem a sua obra também com o auxílio, com a intermediação do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. É o Espírito que esteve em Cristo Jesus durante todo o tempo. E agora ele diz que ele haveria de voltar para o Pai, haveria de voltar para Deus, para que então pudesse vir aquele que é o Consolador, aquele que habita em nós. Quando ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo Jesus estava fazendo uma referência também à grandiosidade da igreja, a grandiosidade daqueles que haverão de ser congregados para serem apresentados ao Pai. Ele faz esta menção dizendo que ele vai nos preparar lugar, exatamente porque era necessário ele voltar ao Pai para que ele voltasse por meio da morte, e a morte que ele haveria de experimentar era uma morte não em razão de seus pecados, mas em razão do pecado da humanidade, porque ele próprio não pecou.
e ele entrega a sua vida em remissão aos nossos pecados, e agora é necessário que ele possa voltar ao Pai, apresentando esta obra por completo, apresentando esta obra da redenção acabada, de modo que não seria necessário mais fazer coisa alguma para a salvação do homem, porque a obra de Cristo foi suficiente. E voltando então para o Pai, ele nos prepara essa morada, ele nos prepara esse lugar onde não nós vamos morar no lugar em que Deus está, mas o próprio Deus habitará em nós. O próprio Deus, como diz Apocalipse, ele estenderá o seu tabernáculo no meio do seu povo. E por isso era necessário que ele pudesse voltar. E agora nós começamos a experimentar esta moradia celestial desde já, com a habitação do Espírito Santo em nós. Esse é o mistério que Paulo nos revela, que é o mistério de Cristo em nós. É o mistério da vontade de Deus em Cristo Jesus. É o mistério da redenção do homem. E ele diz que nós conhecemos o caminho para onde Cristo haveria de ir, porque ele diz que no versículo 3 e versículo 4, ele diz que e se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, para que estejais vós também. E ele diz isso completando que nós conhecemos esse caminho, porque nós conhecemos então pela revelação que ele fez de que haveria de morrer, haveria de ir para Deus, haveria de depois voltar para nos levar. E esse caminho que nós conhecemos, ele revela mais à frente, é o próprio Cristo Jesus. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, Cristo Jesus sendo o caminho, nós podemos então conhecer este caminho. E conhecemos a Cristo Jesus à medida que nós conhecemos as palavras, os ensinamentos e a obra que ele fez. E quando nós buscamos conhecer os ensinamentos, as palavras, as obras de Cristo Jesus, ele nos diz que nós então conhecemos o Pai, porque esta é a vontade do Pai, esta é a revelação de Deus para nós. Nós conhecemos a Deus através da obra de Cristo Jesus. E Jesus então diz para Filipe que pedia que pudesse mostrar o Pai, e isto bastaria para ele. Ele estaria completamente satisfeito em apenas conhecer o Pai. E Jesus diz para Filipe: há tanto tempo vocês estão comigo e não me conhecem? Conheçam a mim e conhecerão o Pai, porque as obras dele estão em mim, o Espírito dele está em mim. E vocês também herdarão esse Espírito. Ele diz em outra parte que era necessário para que ele voltasse ao Pai, para que viesse então o Consolador, aquele que habitaria em nós. E esse Consolador que vem, conforme nos diz Paulo, é a garantia, o penhor, é a segurança de que nós temos de que haveremos de estar no pleno cumprimento das promessas de Deus, quando todas as coisas se cumprirem, porque nós estamos no centro da vontade de Deus, através do Espírito de Deus. E nós devemos crer, portanto, que o Pai está em Cristo Jesus e que Cristo Jesus está no Pai. Isto é fundamental. Isto é inegociável para a fé cristã e é inegociável para a nossa salvação. Ter o conhecimento a respeito de Deus, ter o conhecimento a respeito de Cristo Jesus, para que nós possamos então conhecer aquilo que nos alimenta, conhecer aquilo que nos dá vida, conhecer aquilo que nos dá a esperança de uma vida futura.
Porque se não conhecermos a Deus, como poderemos então ter qualquer expectativa quanto à nossa vida futura, ter qualquer expectativa quanto a uma vida na presença de Deus? Nós precisamos conhecê-lo para que possamos fazer as mesmas obras de Cristo Jesus. E qual foi a principal obra de Cristo Jesus? Alguns poderiam dizer, foram os milagres, foi curar cegos, foi ressuscitar mortos. A principal obra de Cristo Jesus não foi esta. A principal obra dele foi revelar o Pai, foi revelar o amor de Deus, foi mostrar para nós quem é Deus. Até então, antes que Cristo Jesus nos mostrasse, nos revelasse o Pai, o judeu ele não chamava a Deus de Pai. Pouquíssimas são as passagens que nós temos falando quanto a um Pai celestial. Mas em Cristo Jesus, ele nos dá o conhecimento deste Deus que é o nosso Pai. Ele nos dá o conhecimento daquele em que nós podemos nos achegar, tendo a plena certeza de que somos filhos amados. E por isso, nós temos que fazer as mesmas obras de Cristo Jesus, que é a obra de revelação de Deus, a revelação desse Evangelho, a revelação do amor do Pai, da salvação que Ele deu através de Cristo Jesus. E por isso, Cristo diz que nós deveríamos então nos preparar para fazer obras até maiores do que a que Ele fez, para que nós pudéssemos então anunciar a respeito deste Deus amoroso, deste Deus que nos revela a sua santidade, nos revela a sua justiça, mas também nos revela o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. Nós devemos a cada dia buscar o conhecimento de Cristo Jesus para que possamos conhecer a Deus. Quando entendemos o amor, a humildade, a compaixão de Cristo Jesus, quando entendemos o quanto ele pôde se condoer com o estado pecaminoso, o estado também de saúde, de sofrimento do homem, nós podemos compreender que Deus, então, se condói, Deus se compadece de nós, que Ele não tem prazer em que venhamos a sofrer e nem tem prazer que venhamos a nos perder, estando longe do seu reino, longe do nosso Salvador. O seu prazer é que estejamos reunidos em sua casa. O seu prazer é que estejamos unidos no corpo de Cristo, com o objetivo de edificar a igreja, edificar um templo espiritual. E é neste templo espiritual que nós hoje habitamos aqui na terra, mas que haveremos de habitar eternamente com Deus, eternamente com Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos mostrar, nos ensinar as verdades das suas palavras, as verdades das suas revelações, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada vez mais confiança no seu nome, no seu poder, cada vez mais confiança na vida em que haveremos de desfrutar em Cristo Jesus na vida eterna. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Pai de amor, obrigado por este dia, obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado porque o Senhor, ó Pai, mandou Cristo Jesus para que pudesse nos mostrar a Tua santidade, o Teu amor, a Tua justiça. Te pedimos, ó Pai, que possamos continuar a obra de Cristo Jesus, de ir por todo o mundo e falar do Evangelho, falar do Teu amor, falar da Tua justiça. Que nós estejamos a cada dia prontos para fazer
a obra que o Senhor tem proposto para nós, para que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.